Olá, meus amigos e minhas amigas. Nosso programa de hoje vai falar de um país bastante conhecido e que é uma potência na Europa. Estou falando da Itália, com seus monumentos, história e uma linda cultura. Não é segredo que a Itália é um país encantador. A gastronomia, as belas paisagens, a língua e a herança histórica italiana são o suficiente para fazer qualquer viajante estender sua estadia. Mas uma pergunta deve ser feita: como você deseja passar seu tempo no país da bota? Eu sou Gelson Oliveira, sou advogado no Brasil e em Portugal e criei o canal Vamos Morar na Europa? A Itália, oficialmente República Italiana, é uma república parlamentar unitária localizada no centro-sul da Europa. Ao norte, faz fronteira com a França, Suíça, Áustria e a Eslovênia ao longo dos Alpes. O território do país abrange uma área maior do que 300 mil quilômetros quadrados. E a maior parte do seu território tem um clima temperado sazonal. Com cerca de 61 milhões de habitantes, é a quinta nação mais populosa da Europa e a 23ª do mundo. Roma, a capital italiana, foi durante séculos o centro político e religioso da civilização ocidental, como capital do Império Romano e como sede da Santa Sé. Após o declínio do Império Romano, a Itália sofreu inúmeras invasões de povos estrangeiros. Séculos mais tarde, a Itália tornou-se o berço das repúblicas marítimas e do Renascimento, um movimento intelectual extremamente frutífero que seria fundamental na formação subsequente do pensamento europeu. A Itália moderna é uma república democrática, classificada como 24º país mais desenvolvido do mundo e com um índice de qualidade de vida entre os 10 primeiros do planeta. O país goza de um alto padrão de vida e tem um elevado PIB nominal per capita. É um membro fundador da União Europeia e parte da zona do euro, além de ser membro do G7, G20, OTAN, OCDE, Organização Mundial do Comércio, Conselho da Europa, União da Europa Ocidental e das Nações Unidas. A Itália tem a 4ª maior reserva de ouro do mundo. É o 8º PIB nominal, o 10º maior PIB e o 6º maior orçamento público do mundo. A República Italiana tem o 9º maior orçamento de defesa do mundo, acesso às armas nucleares da OTAN e um papel proeminente dos assuntos militares, culturais e diplomáticos europeus e mundiais, o que a torna uma das principais potências médias do mundo e uma potência regional de destaque na Europa. O país tem um elevado nível de escolaridade pública e é uma nação altamente globalizada. O idioma oficial é o italiano, falado por quase toda a população. O italiano padrão é uma língua derivada do dialeto da Toscana, sobretudo aquele falado na região de Florença. O catolicismo romano é a maior religião do país e, embora a Igreja Católica não seja mais a religião oficial do Estado, 87,8% dos italianos identificam-se como católicos romanos. Contudo, apenas 1/3 descreve-se como membros ativos. A sede mundial da Igreja Católica situa-se no Vaticano desde o século III, quando o bispo de Roma passou a ser considerado bispo supremo e recebeu o título de Papa. Historicamente, a Igreja exerceu grande influência na vida política e social dos italianos. Embora continue influente, nos últimos anos, com o aumento da secularização, a religião vem perdendo força na Itália, como em outros países desenvolvidos. Em pesquisa recente, 73% dos italianos se disseram religiosos, 15 não religiosos, 8 ateus convictos e 4 não responderam. Apenas 25% dos católicos italianos dizem que a religião é muito importante
e 31 dizem que rezam todos os dias, embora 95% da população fosse batizada na igreja. Como cidades mais populosas da Itália, nós temos Vamos responder agora algumas perguntas recebidas nas nossas redes sociais sobre o custo de vida na Itália. A primeira pergunta: é muito caro viver na Itália? Depende. A média de gastos com comidas e despesas de mercado é menor que em outros países europeus, mas cidades como Milão e Roma são conhecidas pelos aluguéis caros. Outra pergunta: quanto preciso ganhar para viver bem na Itália? Também depende. Cidades do norte possuem um custo de vida mais caro, enquanto que cidades do sul costumam ser bem mais em conta. Em geral, 2.000 euros é mais que suficiente para viver sozinho em uma cidade satélite de Milão, por exemplo. Outra questão é: qual é o salário mínimo da Itália? A Itália não possui salário mínimo, apenas um piso salarial para categorias sindicais. Brasileiro precisa de visto para entrar na Itália? Para turismo, não. Brasileiros possuem livre circulação por até 90 dias nos 26 países da União Europeia. Ao final de 2023, no entanto, será necessária uma autorização ETIAS, que falaremos em outro programa. Quanto custa o visto para a Itália? Depende. O preço de visto para a Itália, com duração superior a 90 dias, varia de acordo com o motivo da viagem. O custo fica em torno de 50 a 116 euros. Onde tirar o visto para a Itália? O visto deve ser requisitado antes da viagem em um consulado italiano no Brasil. É preciso visto para períodos maiores do que 90 dias. Caso precise ficar no país por um período superior a 90 dias, solicitar o visto para a Itália é obrigatório. O pedido para, além deste período, deve ser obrigatoriamente feito antes da sua viagem, ainda no Brasil. O formulário de requerimento é online e deve ser preenchido em um dos sites dos consulados italianos no Brasil. Outra pergunta: quanto tempo demora para tirar o visto italiano? O visto para a Itália costuma ser emitido, em média, em um mês após o pedido. Na verdade, se trata de um prazo subjetivo, uma vez que quanto mais complicado o requerimento, mais tempo levará para ser analisado. No caso do visto de estudante, o prazo costuma ser de um mês. Para os vistos de trabalho, dependerá sempre do tipo do trabalho. O prazo é de 30 dias para quem já possui um contrato de trabalho. Por outro lado, esse prazo pode aumentar para os autônomos, podendo chegar a 120 dias de espera. Para não correr o risco de atrasos, o ideal é que você faça o pedido de visto para a Itália pelo menos 90 dias antes da data que pretende embarcar. Desta forma, caso a emissão do visto demore mais do que o prazo médio, é menor a chance de ter que adiar a sua viagem. O que fazer quando chegar na Itália? Outra pergunta que a gente recebeu. Com visto em mãos, a tão desejada mudança chegou. Uma vez no país, é obrigatório solicitar o permisso de soggiorno. Esse documento, cuja tradução poderia ser algo como permissão de estadia, nada mais é do que uma autorização por parte da polícia à estadia de um cidadão de um estado não membro da União Europeia, como no caso do Brasil. Esse documento é obrigatório para poder se estabelecer no país, mesmo que o solicitante possua também o visto. Outra pergunta: além do visto, eu vou precisar também de outro documento? Ah, vai! A burocracia italiana
Bem, somente o visto para a Itália não é suficiente para uma estadia legal. O motivo? O visto italiano é visto de entrada, visto de ingresso, mas não de permanência, como previsto em outros países. Justamente por esse motivo, tal documento é essencial para a sua estadia superior a 90 dias. Sem ele, você não pode alugar casa, emitir carteira de identidade e, consequentemente, não terá acesso ao sistema sanitário nacional, a versão italiana do nosso SUS. Por isso, assim que botar o pé na terra italiana, vá direto a um correio e solicite o seu. O pedido deverá ser feito em até 8 dias do seu ingresso no país. Então, fique atento. Que empregos são mais procurados na Itália em 2023? Trabalhadores manuais, principalmente. Entre os perfis mais procurados na Itália, principalmente no meio empresarial, estão os que realizam algum tipo de trabalho braçal, como soldadores, eletricistas, carpinteiros, encanadores, operadores especializados em consertos de equipamento de telecomunicações e instaladores. A lista de empregos para esse tipo de trabalho são publicadas e estão todo o tempo aumentando. Entre eles nós temos os motoristas, tanto de ônibus, de veículo menor, transporte de carga, todos os tipos de motoristas. Nós temos também muitas vagas para profissionais de marketing. As empresas que operam na Itália procuram cada vez mais trabalhadores qualificados. Isso inclui aqueles com formação superior em economia, estatística, direito, bem como com perfis técnicos com formação superior em medicina, bioquímica e engenharia. Além desses casos, nós temos o setor de restauração e hotelaria. A Itália oferece sempre muitas opções, especialmente em instâncias turísticas. A figura do empregado de mesa costuma ser uma das mais procuradas nos restaurantes e hotéis e bares e cafés. Vamos agora verificar alguns tipos de vistos na Itália. Primeiramente, precisamos saber quais são os documentos necessários para solicitar um visto para a Itália. O ETIAS para a Itália, que será exigido a partir do final de 2023, garante a permanência nos países da União Europeia por até 90 dias. Para emitir este documento, o brasileiro deve apresentar passaporte com validade superior a 3 meses, além da estadia pretendida, cartão de crédito ou débito para pagar a taxa do ETIAS, endereço de e-mail para receber a aprovação do ETIAS. Os brasileiros que desejam permanecer em solo italiano por mais de 90 dias possuem algumas opções exigidas. Além disso, os preços para cada tipo de visto são variáveis. Confira as particularidades de cada visto no site Visto per Italia. De modo geral, tudo depende do motivo da sua permanência. Sendo assim, se você deseja estudar na Itália, morar legalmente no país, se aposentar em terras italianas ou trabalhar no país da bota, o visto é um pré-requisito inevitável. Nós temos o visto de turismo, que o brasileiro não precisa. A questão do visto de turismo, ele tem validade por 90 dias. Se for mais que 90 dias, você já está ilegal. Neste período, o turista brasileiro pode circular livremente pelo país, inscrevendo inclusive em cursos de curta duração para estrangeiro. Ao final deste ano, porém, passarão a exigir o ETIAS, que garante livre circulação de turista em 26 nações da União Europeia, além da Islândia, Noruega e Suíça. O pedido de autorização deve ser feito antes da viagem,
pelo site do ETIAS. De acordo com as informações do site oficial, o ETIAS entrará em vigor em novembro de 2023. Visto de estudo e pesquisa na Itália. Se você está pensando em estudar na Itália e quer se matricular em um curso que dure mais de 90 dias, você vai precisar de um visto. A solicitação é válida para cursos universitários, intercâmbios universitários, cursos de língua semestrais ou anuais, pós-graduação, como especialização, MBA, mestrado, doutorado ou até mesmo estágio. As condições para o visto de estudante, além da documentação obrigatória básica, é necessário apresentar também inscrição nos cursos de graduação e ou pós-graduação, comprovante de hospedagem ou declaração de hospitalidade por um cidadão italiano ou estrangeiro residente no país, comprovante de renda que atenda todo o período de permanência no país, mas devem ficar atento à documentação, possuir o IB2, ou seguro viagem para a Itália. Caso você seja um estudante de intercâmbio ou estágio, você deverá apresentar também o documento que comprove a admissão no estágio ou intercâmbio na Itália, como uma carta de aceite emitida pela Universidade Italiana. Vistos para pesquisa. Existe ainda a possibilidade de requerer o visto de pesquisa para os pesquisadores universitários. Neste caso, é obrigatório apresentar os documentos exigidos para o visto de estudante, além da autorização emitida pelo órgão do governo italiano que cuida de assuntos relacionados à imigração, através de requerimento feito no consulado ou embaixada. Em todos os casos, o custo do visto é de 50 euros e vale exatamente pelo período de permanência no país. Outro tipo de visto é o visto para trabalho autônomo. Caso o trabalhador seja autônomo, avulso, empregador ou freelance, as regras mudam um pouco, dependendo do tipo de trabalho. Desta forma, os documentos específicos a esse tipo de solicitação, além dos comuns a todos os tipos de visto, são os seguintes: comprovante de alojamento, imóvel comprado ou alocado, hospedagem no caso de um cidadão italiano ou estrangeiro regularmente residente na Itália, comprovante de renda que cubra todo o período de permanência no país e supere o mínimo de renda anual do imposto de renda, que é 8.500 euros, atestado relativo à individuação da atividade de empreendedorismo e dos recursos econômicos emitido pela Câmara do Comércio local, que não pode ser inferior ao triplo da renda anual do empreendedor. Autorização da Delegacia da Polícia Italiana responsável pelos assuntos de imigração. Outro tipo de visto é o visto para jornalista. No caso de um jornalista freelance, por exemplo, o governo italiano prevê um visto específico. Neste caso, além dos 3 documentos obrigatórios, exige-se também pedido por parte das autoridades locais de autorização e nota verbal, redigido em terceira pessoa, e cartão de registro profissional emitido pelo Ministério do Trabalho brasileiro. Outro tipo de visto é para nômades digitais. Em março de 2022, a Itália aprovou o visto para nômades digitais. Até o momento, ainda não é possível solicitar o visto, mas isso deve acontecer em breve. Para poder solicitar, é preciso trabalhar ou prestar serviço para uma empresa não italiana remotamente e ser considerado um trabalhador altamente qualificado. O custo de visto do trabalho, independente dos casos, é de 116 euros. Outro tipo de visto é o visto para tratamento de saúde na Itália. Para esse tipo de visto, deverá apresentar atestado médico brasileiro que comprove a doença, acompanhada da declaração do hospital ou clínica que receberá o paciente, indicando também o tipo de tratamento, a data do início e fim
duração e custo. Comprovante de depósito de 30% do total do tratamento. Comprovante de renda que cubra todo o período de permanência no país e possíveis emergências. Seguro de saúde com cobertura de 30 mil euros para os acompanhantes, passagem de ida e volta, e o custo deste tipo de visto é de 116 euros. Outro tipo de visto italiano é o de investimento. Para quem quer investir na Itália, o governo prevê também um visto para empreendedores. Os pré-requisitos são documentos obrigatórios e autorização do Comitê Investidor Visa for Itália. O custo desse visto é de 116 euros. Outro tipo de visto italiano é o visto para adoção. Se você está pensando em adotar uma criança em solo italiano e precisa permanecer por mais de 90 dias, saiba que o país disponibiliza um visto exclusivo para este caso, a custo zero. Além da documentação obrigatória, é preciso também apresentar uma autorização da Comissão para Adoção Internacional. São vários os tipos de visto de trabalho e o mais comum é o visto para quem já possui um contrato de trabalho. Assim como o visto de estudante, o visto de trabalho exige o contrato assinado e a documentação prévia para a sua solicitação. Sendo assim, a documentação a ser apresentada, além dos documentos obrigatórios, inclui a autorização concedida pelo governo italiano através do pedido feito no consulado ou embaixada. Para terminar, vamos falar sobre cidadania italiana. Se você está pensando em ir para a Itália reconhecer a sua cidadania italiana, saiba que, infelizmente, não existe um visto específico para quem está no meio de tal processo. Em contrapartida, se você já se encontra em território italiano ou ainda não fez sua viagem, temos boas notícias para você. É possível pedir diretamente na Itália, aproveitando o visto de turista com duração inferior a 90 dias. Dica final para solicitar o visto para a Itália. Essa dica é: faça um planejamento e converse com um advogado. Por último, o governo italiano prevê outros tipos de vistos para a Itália que não se enquadram nos tipos mencionados acima. São inúmeros casos particulares que não iremos abordar aqui. Agora que você já conhece alguns tipos de visto para a Itália, é hora de começar a reunir os documentos para solicitar o seu. Para saber exatamente quais documentos são necessários para cada tipo de visto, o site Visto per Italia do governo italiano possui um simulador de visto bem completo. Para saber qual é o consulado italiano no Brasil que atende a região onde você mora, visite o site acima. Lá você vai encontrar a relação de todas as embaixadas e consulados no Brasil. Vamos ficando por aqui, lembrando que estamos nas nossas redes sociais para tirar sua dúvida. Um ótimo final de semana a todos e vamos morar na Europa?